Hoje vamos falar sobre os animes que deixaram o maior impacto na cultura pop. É um top 10, mas tem 11. Vocês vão entender por quê. Eu sou o Beto. Eu sou o Edu. Eu sou a Eleven. E esse é o Martelo Geek. Em 10º lugar está Fullmetal Alchemist, que é uma série de fantasia e ação que apresentou personagens complexos e uma história emocionante, e que abordou temas como alquimia e moralidade. Fullmetal Alchemist foi criado em 2003 pelo estúdio de animação japonês Studio Bones. Foi baseado no mangá homônimo de Hiromu Arakawa, e a série teve 51 episódios. Foi transmitida pela primeira vez pela TV Tóquio em 4 de outubro de 2003. A história segue os irmãos Edward, Alphonse e Eurico, que tentam ressuscitar a mãe usando alquimia, mas eles acabam pagando um preço muito alto por isso. Edward perde sua perna, enquanto Alphonse perde todo o seu corpo e sua alma fica presa em uma armadura. Em busca de uma maneira de restaurar seus corpos, eles partem em uma jornada para encontrar a lendária Pedra Filosofal. É um anime baseado em ciência, né? Eles tratam a magia como ciência e é um anime de muitas camadas. Sim. E sobre a ciência ainda existe toda uma explicação científica, né, que é a troca equivalente, que, como é dito várias vezes, né, nada se cria, tudo se transforma, e no caso do anime, tudo você tem que dar algo em troca para poder transformar. E por isso que, igual a Helena falou, o Edward perde uma perna e o irmão dele, o Alphonse, perde o corpo na tentativa de trazer a mãe deles de volta, que não dá certo, né? Diga-se de passagem. E além disso, o Edward ele acaba perdendo o braço também, que ele propõe uma outra troca, porque inicialmente o Alphonse só perdeu o corpo inteiro, a alma dele não ficou presa em lugar nenhum. E o Edward oferece o braço dele para trazer a alma do Alphonse de volta. E aí que a alma do Alphonse fica dentro da armadura. Esse anime é um anime com muitas camadas, é um anime muito complexo, muito bem estruturado. E existem pontos desse anime que foi feito para ele ser lembrado, tanto no anime quanto no mangá. E eu diria que no mangá é pior. No mangá é pior. Por exemplo, uma cena que todo mundo lembra é a inesquecível cena da Nina. Coisa horrível. E todo mundo que assistiu, tanto o Fullmetal quanto o Brotherhood, que foi um segundo anime que saiu, quanto leu o mangá, define essa como, sei lá, top 3 dos momentos mais tristes da história do mundo. Inclusive temos uns shorts aqui nesse canal com o top 3 momentos mais tristes dos animes. E esse momento tá lá. Porque Deus me diga, cara. É muito Que triste. coisa horrível. Que coisa horrível. E esse anime conseguiu unir várias coisas que as pessoas já meio que conheciam. Os pecados. Sim. E não é exatamente um anime de luta, se você for ver mesmo. Diferente de outros animes que também estão nessa lista aqui. A luta, o confronto corporal não é o tema central de Fullmetal Alchemist. Existe. Só que é um segundo estágio. É, exatamente. O ponto central, como a Eleven falou, é essa procura pela Pedra Filosofal para trazer a mãe deles de volta e o entendimento sobre o que é a troca equivalente, de como funciona a alquimia no mundo deles. Basicamente, a mensagem que o anime tenta passar, e ele até mostra um exemplo de Deus lá, um ser meio rabiscado, é o valor da vida. É exatamente isso que o anime tenta mostrar, é o valor da vida. E isso fica muito marcado. Existem vários animes no mundo que você assiste e esquece. Fullmetal não é isso. Não. Você vai lembrar o resto da sua vida. Exatamente. Quem tiver interesse pode assistir Fullmetal e depois assistir Fullmetal Brotherhood, porque apesar de ser um remake, vamos dizer assim, é um anime completamente diferente. Tem uma curiosidade muito interessante sobre Fullmetal Alchemist, que é que ele foi escrito por uma mulher, que é a Hiromi Arakawa. Só que quando ela lançou o mangá, ela escreveu sobre um pseudônimo de um homem. Então foi Hiromu. E ela, basicamente, ela tentou se proteger porque elas estavam com medo do machismo de onde ela vivia, que a gente sabe, a cultura oriental é pautada muito no machismo. Até os dias de hoje, inclusive. Imagina como é que era o machismo no Japão nessa época. Se hoje ainda é forte. Em 9º lugar está Cavaleiros do Zodíaco. Ok. Cavaleiros do Zodíaco foi criado em 1986 pelo mangaka Masami Kurumada. A série animada foi produzida pela Toei Animation e dirigida por Kozo Morishita. A história é sobre um grupo de jovens guerreiros, conhecido como Cavaleiros, que juraram proteger a reencarnação da deusa grega Atena. Eles lutam contra as forças do mal para proteger a paz e a justiça do mundo.
A série teve grande sucesso no Japão e em vários países do mundo, incluindo aqui no Brasil. Cavaleiros do Zodíaco foi um dos animes responsáveis pela popularização dos animes no Brasil nos anos 90. A série se tornou um grande fenômeno, com um enorme número de fãs em todo o país. O sucesso inspirou a criação de jogos de videogame, bonecos, roupas e outros produtos relacionados. A franquia continua a ser produzida até hoje, com novas séries animadas e mangás sendo lançados regularmente. Tá aí um anime que eu assistia quando era criança na extinta TV Manchete. É muito bom esse anime. E ele, logo na apresentação internacional, que pra maioria da galera que foi a saga do Santuário, que é É a primeira saga ali, a né? primeira saga, ele conseguiu pegar a galera de um jeito muito legal. Porque não importa se você acredita ou não em signos, você queria saber qual era o Cavaleiro de Ouro referente ao seu signo. Todo mundo queria saber. E como a própria Eleven falou, acabou se tornando uma febre, não só aqui no Brasil, como em outros países também, e atingiu muitos outros mercados, inclusive bonecos. E todo mundo queria ter um boneco do Cavaleiro do Zodíaco, que a armadura montava no personagem e, Isso aí. e montava ela sozinha, né? Porque tem isso No anime. Tem isso no anime, a armadura de Pégaso, você monta a armadura, né, como um formato de Pégaso, e depois você monta no Seiya, que é um bostinha, mas vamos lá. E sobre os Cavaleiros de Ouro serem os dos signos, e a minha experiência foi bem chata, bem triste, porque você começa a assistir e você vê o Moody Ares, ele quebra as armaduras com um toque, aí ele recupera as armaduras, aí você vai ver o Aldebaran de Touro, que tem 44 metros de altura, e ele falou, pô, vocês não vão conseguir me vencer, hein? Eu vou deixar vocês passarem. Aí eu, caramba, cara, será eu nasci em junho, né? Então eu fico pensando, será que vai ter 2 cavaleiros na casa de gêmeos? Como que vai ser? Não sei o quê. E ele chegou lá e não tem ninguém. O cara de gêmeos faltou. Os dois, né? Os dois não foram. Aí depois é revelado no final quem é o Cavaleiro de Gêmeos. Aí você ficou mais contente. É, porque é ele que tava gerenciando a desgraça A desgraça toda, sempre. E como a Helena mesmo falou, é um anime que deixou um impacto e tá até hoje, né? Com novas séries, novos mangás, outros multiversos aí, né? Tem a Saint Show, acho que é o nome, que é uma cavaleira de Pégasus. Tem Sensei Next Dimension, que é uma outra linha que tá acontecendo ali também. E isso fora as outras sagas, saga de Ares, saga de Poseidon, Sim. os Cavaleiros Negros, enfim. E cara, eu não sei quem Tem até o filme dos Cavaleiros de Aço. tem também. E eu não sei aqui quem era criança na época dos anos 90, mas cara, só se falava disso nas escolas. E o pior, cara, é engraçado porque você assistia Cavaleiros do Zodíaco e naquela época as mães se preocupavam muito se os desenhos do demônio. Sim. E aí você fala, não mãe, é coisa de signo, não tem demônio. Aí ela fala, tá bom, eu vou ver com você. Ondas do inverno! Satã Imperial! Sem contar as vezes que o Shiryu simplesmente cai no chão e tem aquela poça de sangue gigante assim. É mais sangue do que Shiryu que tem na tela. Tem uma curiosidade muito interessante sobre os Cavaleiros do Zodíaco, é que todos os Cavaleiros de Bronze são meio-irmãos. Todos os 100 jovens que treinaram são filhos de Mitsumasa Kido. E a história do Sr. Kido é que ele viajava pelo mundo e por isso ele se tornou pai tantas vezes. Por mais estranho que pareça, foi isso que Masami Kurumada escreveu. O Seiya, por exemplo, é claramente grego. Sim. E os outros são de outras nacionalidades ali, porque o velho saiu viajando o mundo. São todos meus irmãos. Em oitavo lugar está Death Note, que é uma série de anime de suspense psicológico que apresentou uma história complexa e com personagens icônicos. O anime foi criado em 2006. Death Note se tornou uma das obras mais icônicas do gênero de suspense psicológico, ganhando popularidade em todo o mundo por sua trama intrigante, personagens cativantes e uma abordagem sombria e realista. A história acompanha Light Yagami, um estudante do ensino médio que encontra um caderno sobrenatural que é capaz de matar qualquer pessoa cujo nome seja escrito nele. Light decide usar o caderno para limpar o mundo do mal, mas ele acaba entrando em um jogo de gato e rato com um detetive chamado Ed, que está determinado a capturá-lo. É um excelente anime pra quem nunca assistiu anime. Realmente. E é muito impressionante o fato dele conseguir conquistar um espaço
de respeito entre outros animes que são do gênero shonen. E ele não tem nada de luta. Pra não falar que não tem nada, tem um episódio que o L e o Kira Saem na um porrada. soco ali. E depois vai limpar o pé do Kira. Sim. E isso é muito interessante. E é um anime relativamente curto também, se você for analisar. Tanto o anime quanto o mangá, né, são curtos e, cara, facilmente está no top 10 de qualquer pessoa que assiste anime e de qualquer pessoa que nem assiste anime direito, né, Helena? Sim! E o Death Note ele consegue conquistar muitos fãs em criar times, né? Ele cria o time do L e o time do Kira. Sim. Eu sou Team Kira. Eu sou o time L. Eu também sou Team L. Ai, que absurdo, que ridículo. Ele só queria fazer o bem, gente. Ele matou um monte de gente. O propósito era pro bem maior. Mas enfim, o Death Note criou justamente esse tipo de discussão. Que entre pessoas saudáveis vira uma discussão saudável. Mas o Death Note, criando essa dualidade, esses times, fez as pessoas assistirem cada vez mais. É um anime que você come com farinha, igual a gente fala. Exatamente. Você senta e assiste 3, 4, 5 episódios. E aí você quer ver até o final, porque ele é curto, não tem 998 episódios. Acho 48. Né? É pouquinho. Uma curiosidade interessante sobre Death Note é que a ideia inicial era que Nier e Melo, o N e o M, eles seriam filhos do L. Só que a ideia foi colocada de lado porque os roteiristas e os ilustradores não imaginavam o L tendo relações sexuais com ninguém. Attack on Titan? Que fala? Você prefere falar em japonês? Vai, Qual que eu prefiro, Beth? xinga aqui no Kyojin. Sim, qual que eu prefiro? Vou falar xingo. Em sétimo lugar está Attack on Titan. Ou em japonês? Shiriguri. É uma série de anime de terror e ação que se tornou um sucesso internacional e que apresentou uma história inovadora e personagens marcantes. O anime estreou em 2013. A história se passa em um mundo onde a humanidade vive cercada por enormes muralhas para se proteger de criaturas gigantes conhecidas como titãs. A série segue a história de Eren, Mikasa e Armin, que se juntam ao corpo de exploração para lutar contra os titãs e descobrir a verdade por trás de sua existência. O anime tem sido um sucesso em todo o mundo, porque a história é complexa, os personagens são bem desenvolvidos, e ele também é conhecido pela animação de alta qualidade e trilha sonora épica. Attack on Titan tem sido elogiado por abordar temas importantes como a natureza humana, corrupção do poder e as consequências da guerra. A série também influenciou muitos outros animes e mangás, tornando-se um dos mais populares da década. O que é um feito impressionante se for considerar que é um anime relativamente novo, 2013. A gente foi levar em consideração Cavaleiros do Zodíaco, que é de 86, certo? E como a Eleven mesmo falou, é um anime ali meio de terror que você fica impactado com as coisas que acontecem no anime. Eles fazem questão, é uma coisa que a gente comenta muito aqui nos bastidores, é o quão necessário é ter sangue ou ter brutalidade em um anime ou em um filme. E no caso do Ataque Titã, acaba sendo necessário porque os humanos têm medo dos titãs. E quando os titãs entram em cena, cara, é só desmembramento e sangue pra todo lado. Obviamente que a gente não pode mostrar nesse vídeo. E, cara, uma animação impecável. Tudo bem que houve problemas agora na parte final do anime, onde a animação não ficou tão boa e muita gente veio a reclamar que o estúdio teve pouco tempo para fazer por conta da pandemia, etc e tal. Muita gente veio reclamando. Só que, mesmo assim, continua sendo um dos grandes animes. Foi um dos grandes animes quando foi lançado. Continua sendo. Apesar que o mangá já acabou e quem leu o mangá não gostou do final. Eu faço parte desse grupo que leu o mangá e não gostou do final, porque é uma história que envolve muitos mistérios. Você não sabe nada, porque como a Eleven falou, a humanidade está vivendo presa dentro de uma muralha para se proteger dos titãs que vêm do lado de fora. E ninguém sabe quem são os titãs, da onde eles vêm, por que eles estão na muralha. Então são muitos mistérios para serem resolvidos. E conforme vai se resolvendo, eles vão entrando novos mistérios. E aí acho que acabou ficando um problema, igual aquela série Lost, que ninguém sabia nada. Ele tinha que resolver, ele foi resolvendo. E quando resolveu você ficou, não cara, Não era isso. não era pra... Isso aí não ficou legal. Mas isso só prova o como o anime é importante. Não tendo aquela coisa que tá agradando o público, ainda é assistido pelo legado que ele já criou. Sim. E aí o pessoal tem a manha de reclamar e continuar assistindo. Sim.
Fora toda a representatividade que mostra no anime, quem tá assistindo mais na frente, igual a Helena falou, coisa de corrupção, governos que são corruptos, existem várias menções à época da Alemanha nazista, judeus e coisas do tipo, né? Porque aí você fica assim, e no anime já é algo perturbador, e quando você se toca com aquilo, também aconteceu na vida real, aí se torna muito mais perturbador. E por isso que esse anime tá aqui nessa lista. Tá, né? E por isso que esse anime tá aqui nessa lista. Uma curiosidade sobre Attack on Titan é que o anime é banido na China. O governo afirmou que ele é muito violento e cheio de sangue para poder passar lá. E foi o que a gente estava comentando aqui. Será que era realmente necessário? E cara, assistindo o anime, pelo menos para mim, a visão que eu tenho é que é necessário. Os humanos têm medo dos titãs. Isso faz parte do preset do anime, então ele tem que explicar por quê. Ele não pode ter medo por algo que não acontece. Exatamente. E por que eles têm tanto medo? Pelas coisas que são mostradas. Igual a Helena falou, né? Sangue, a cada episódio morre 37 pessoas, fora os coadjuvantes, entendeu? Então... Morre de colherada. Então. Pra quem entendeu, entendeu. Então, na nossa visão aqui, era necessário sim toda a violência que tem no anime. Em sexto lugar está Neon Genesis Evangelion. É uma série que abordou temas psicológicos e filosóficos de uma maneira nunca vista em um anime. A primeira temporada foi lançada em 1995 e teve um total de 26 episódios. A história se passa em um futuro pós-apocalíptico onde a humanidade usa robôs gigantes chamados Evas para lutar contra monstros conhecidos como anjos. O anime se tornou um grande sucesso e influenciou significativamente o gênero de anime de mecha. Que isso? Robôs gigantes. Além disso, a série também foi elogiada por sua complexidade e profundidade em temas como depressão, isolamento, religião e psicologia. Neon Genesis Evangelion teve um impacto significativo na cultura popular japonesa e internacional, sendo adaptado para mangá, jogos, filmes e outras mídias. O anime também gerou discussões e debates sobre seu final controverso e simbolismo, tornando-se um dos animes mais discutidos e analisados de todos os tempos. É um anime que gerou muita confusão por causa do seu final. Porque o anime inteiro se torce pro mais fraco, vamos falar assim. Que é a humanidade, com os robôs. E não vou dar spoiler, mas o final é diferente. É diferente da maioria dos animes. E é por isso que ele chama tanta atenção. E é muito legal o jeito que eles usam os mechas, as Evas, para colocar os humanos em pé de igualdade com os anjos. É tipo, cara, a gente não aguenta na mão, a gente precisa fazer alguma coisa. E criam-se oficinas para fazer armas, e as armas não servem, cara, a gente precisa se proteger. E aí, no melhor estilo Power Ranger, entrando dentro de um Megazord, Neon Genesis Evangelion é isso. Só que a humanidade é meio que isolada, muitas pessoas ficam isoladas, principalmente quando estão dentro das Evas. Então trata muito de solidão, muito mesmo sobre solidão, sobre como que a pessoa, sobre a companhia dela mesma e de mais ninguém. E é muito pautado em religião. E aí fica para a pessoa decidir se a religião é boa ou é ruim, se é a gente que entende errado, se é quem é muito crente que entende errado. Tem toda essa discussão sobre a mente humana, sobre como que nós somos com e sem a religião. Se a religião nos ajuda ou nos atrapalha, dentro daquele universo. Não estou falando do mundo, né? É dentro do universo do Neon. Acaba sendo que a luta contra os anjos, que são monstros gigantes, é só um background para realmente expor as questões filosóficas do autor e tudo mais. Eu acho que ele tem aquela assim, cara, eu queria falar sobre esses assuntos, mas se eu falar sobre esses assuntos, ninguém vai assistir. Ninguém vai assistir. Então vamos colocar aqui, ó, robô gigante. E pá! Tanto é que se tornou um gênero de mega, é um gênero isso daí. Inclusive, existem até coisas que não são de robôs gigantes, tipo, como a gente estava comentando agora há pouco, o Metabots, que foi pensado em robôs. Porque esse gênero, quando o Neon Genesis Evangelion fez isso, já tinha um outro anime menos conhecido que fazia isso, mas o Neon Genesis trouxe, porque ele trouxe mais coisas. Não era só robôs lutando. Não, como a gente falou, os robôs gigantes era só uma desculpa mesmo. Então o pessoal percebeu e falou, cara, dá pra fazer mais usando esse gênero. E aí surgiu outros gêneros, outros animes, outros mangás sobre isso. Mas
subiram nas costas das ervas. Sim. Inclusive em outros países, né? Porque você tem Mega XLR, que é basicamente luta de robôs gigantes. Nós amamos robôs gigantes. E é só isso. E Não é nada mais. Robôs gigantes. Bom, Uma curiosidade muito interessante é que todos os nomes de personagens da série são nomes de navio de guerra japoneses. É isso, seria aquela coisa da escolha do criador, né? Quando ele... eu não sei se alguém criou algumas coisas, só que é muito difícil você criar nomes. sim. Porque você não sabe se o nome é feio, se o nome é legal, se faz sentido o nome com a pessoa. Você está criando, né? Então, mais fácil usar algo que já está criado e que existe um simbolismo ali, né? E se você está gostando dessa lista, já deixa seu like, né, Eduardo? Deixe seu like, se inscreve nesse canal para assistir todos os nossos vídeos. Toda semana tem vídeo novo e também temos um Instagram, não é isso, Helena? Sim, nosso Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo. E também temos um grupo do WhatsApp que o link também está aqui na descrição do vídeo. Mas também tá lá no Instagram, nos destaques, se você quiser ir por lá. Entra lá para falar com a gente. E em quinto lugar está Pokémon. Pokémon! Temos que pegar. Não! Canta demais. Uma série que popularizou os jogos de RPG e a captura de monstros e que ainda é um dos animes mais queridos de todos os tempos. O anime Pokémon foi criado em 1997 como uma adaptação da franquia de videogame de mesmo nome. E o anime segue as aventuras de Ash, o jovem treinador de Pokémon, enquanto ele viaja pela região de Kanto e posteriormente por outras regiões em busca de se tornar um mestre Pokémon. O sucesso do anime foi imenso, tornando-se uma das franquias mais bem-sucedidas da história, com vários filmes, jogos, brinquedos e outros produtos relacionados. Pokémon é famoso por sua grande variedade de personagens e criaturas adoráveis, bem como sua mensagem de amizade, trabalho em equipe e perseverança. E Pokémon foi o responsável por disseminar o sucesso do Game Boy. Porque na época que não foi lançado, lá em 96, a Game Freak lançou o jogo do Pokémon para Game Boy, que foi o primeiro portátil, se eu não estou enganado, o primeiro portátil de sucesso da Nintendo graças ao Pokémon, porque você tinha a possibilidade de ir com o seu videogame até a casa do seu amiguinho e a partir de um cabo trocar de Pokémon com ele. Em 96. Isso era muita tecnologia. Olha que loucura, cara! O Pokémon ele é tão importante e tão grande que as pessoas esquecem que é um anime sobre rinha de animal. Rasga o bucho dele, Pikachu! Meu Deus, quando você coloca assim, fica horrível! Mas é verdade! Esse ano, inclusive, acabou a saga do Ash Ketchum Ele se tornou campeão mundial. da Liga Pokémon depois de 25 anos, se eu não estou Com o enganado, Pikachu. com 10 anos de idade. É o profissional que toda empresa quer, né? Menor aprendiz com 25 anos de experiência. E, como a Helena mesmo falou, além de influenciar a cultura dos animes, também influenciou na cultura dos jogos. Tanto é que Pokémon Green, Pokémon Red foram lançados, depois veio o anime e depois veio o Pokémon Yellow, que é baseado em cima do anime, tem os personagens do anime. E até hoje saem jogos do Pokémon feitos pela Game Freak, pela Nintendo, geralmente para consoles portáteis. Depois emplacou mais uma vez um grande sucesso que foi Pokémon GO, um produto de 20 anos quase na época, lançou algo novo e impactou de novo. Tanto é que tinha até saído na época, no ano que Pokémon GO era gratuito. E a Game Freak tinha lucrado sei lá quantos milhões de dinheiros na época, porque as pessoas compravam as coisas dentro do jogo. Compraram um Pokémon. O jogo sendo de graça, você comprava porque você queria comprar, e eles lucraram sei lá quantos milhões de dinheiros. E Pokémon GO conseguiu fazer uma coisa que nenhum outro jogo conseguiu, que é literalmente trazer os Pokémons para o nosso mundo. Porque o tipo de Pokémon que você capturava variava de acordo com o lugar onde você estava. Exatamente. Porque, por exemplo, Magikarps e Vaporeons só apareciam perto da praia. Existia mesmo. E tem algo ainda mais impressionante, que o Kangaskhan, que é tipo um canguru, só tem na região da Oceania, não tem no resto do mundo. Então se você queria pegar um Pokémon GO, ou você tinha que ter alguém para trocar com você, ou você tinha que ir até lá. O Mr. Mime só tinha na Europa, e o Farfetch só tinha aqui na América do Sul. Uau! Fora a quantidade absurda de histórias que renderam das pessoas indo caçar Pokémon à noite. E você... Acho que olhando assim, parece que Pokémon foi inventado numa época que a tecnologia não acompanhava. Porque o Game Boy, que foi lançado na época, era portátil e te dava a possibilidade de ir na casa do seu amigo e trocar com ele de Pokémon. Inclusive, esse era o único jeito de conseguir os 150 Pokémons da Pokédex.
na época do Game Boy. Então, era uma época que a tecnologia era limitada para a ideia do que estava por vir. E com o avanço da tecnologia, eles conseguiram criar o Pokémon GO. Foi um sucesso estrondoso, né? Na época que foi lançado, acho que uns 2, 3 anos aí, sucesso total. E olha o que a gente tá falando do anime que veio do jogo. Normalmente, em 98% das vezes, é o contrário. Ou nem é isso, você se cria um mangá, o mangá faz sucesso, se cria o anime se torna um sucesso mundial e a partir daí vira um jogo. Pokémon não. Ou outras mídias. Ou outras mídias. Pokémon não, começou como um jogo. E aí deu certo e tá aí até os dias de hoje. E não existe uma pessoa viva que nunca tenha ouvido o nome Pokémon. Pode não saber do que é, mas eu tenho que dizer que 90% da população mundial já ouviu o nome Pokémon. Ou o nome Pikachu. Pelo menos esses dois. Curiosidade sobre Pokémon. Slowbro é o único Pokémon que pode evoluir. O Slowpoke atrai Shellder para morder a cauda dele. E se por algum motivo Shellder soltar a cauda do Slowbro, ele volta a ser o Slowpoke. E o Shellder volta a ser o Shellder. Ele muda um pouco de forma quando ele se junta com o Slowpoke. E ele ainda pode evoluir para Cloyster. E aí solta a cauda. Sim. Em quarto lugar está Sailor Moon, uma das primeiras séries de anime a ter uma protagonista feminina forte e a trazer o gênero de garotas mágicas para um público mais amplo. O anime foi criado em 1992 e foi um sucesso imediato, se tornou um ícone da cultura pop japonesa e mundial. A história segue a vida de Usagi, uma estudante do ensino médio que descobre que é a reencarnação de uma guerreira chamada Sailor Moon, encarregada de proteger a Terra das forças malignas. Usagi forma um grupo de amigas também guerreiras que juntas lutam contra inimigos poderosos e descobrem segredos sobre seu passado e destino. Sailor Moon é conhecido por ser um dos primeiros animes a apresentar protagonistas femininas fortes e independentes, que lutam não apenas pelo amor, mas também pela justiça e pela proteção do planeta. Além disso, a série foi pioneira na popularização dos produtos de merchandising, como bonecas, roupas e acessórios, o que ajudou a consolidar o anime como um sucesso comercial. Sailor Moon também influenciou gerações posteriores de animes e mangás, inspirando muitas histórias sobre garotas lutando contra o mal e defendendo o que é certo. Quando a gente vai assistir animes, é um cara que vai enfrentar seres do mal. Bom, 90% é isso. E ele tem um pai romântico, ele tem uma amiga, às vezes ele pode até ter uma sidekick que tem poderes, mas ela sempre é mais fraca, ela sempre é mais baixa, e a gente pode ver isso em animes recentes. Uma das personagens mais fracas de One Piece é a Nami. A Nami. O trio monstro do Mugiwara são 3 homens. Sim. E mesmo tendo a Nico Robin, que se tornou muito poderosa no decorrer do anime, mesmo assim, ela fica num nível muito mais abaixo dos outros Mesmo a personagens. Kakaguri aparecendo depois. Sim. Então, era muito difícil para as mulheres se verem nos animes. E Sailor Moon veio para mudar isso. Normalmente, as personagens são construídas para serem cuidadas, elas são frágeis e elas são totalmente dependentes do personagem masculino. E Sailor Moon veio com justamente o oposto disso, numa época onde, igual o Edu falou, 92, época onde os animes estavam ficando cada vez mais em alta, principalmente aqui no Brasil, onde o grande protagonismo era dos personagens masculinos. E veio com essa nova ideia e tomou espaço. É aquela coisa, tem espaço para todo mundo, Claro. dá para fazer isso. Não é por isso que é um anime isento de críticas, no quesito machismo, porque é muito sexualizado, os bonecos surgiram também muito por isso, mas é um anime extremamente icônico, é quase impossível você ir num evento de cosplay hoje e não ver pelo menos uma Sailor Moon. Então, mas pra época, foi É uma vitória. foi uma vitória. Porque, querendo ou não, né, a gente não pode ser hipócrita e criticar as coisas dos anos 90 ou do começo dos anos 2000 com a mentalidade que a gente tem hoje em dia. O machismo, ele tá no nosso mundo, é ignorância a gente falar que não existe ou que é lacração. E a gente tem inúmeros exemplos disso. Então, quando tem um anime que tenta, de alguma forma, mesmo dentro da sua limitação, vencer isso, ele tem que ser apreciado. E é o caso do Sailor Moon, e é por isso que ele tá tão alto, quase chegando no top 3 aqui na nossa lista. Exatamente. Eu assisti a Sailor Moon. Gostava muito, diga-se de passagem. Diga-se de passagem, é um anime que muitos homens assistiram. Cara, é muito legal. É muito legal.
E, inclusive, existe um outro anime que muitos homens assistiram, que é extremamente baseado em Sailor Moon, que é Sakura Card Captors. Muito bom também, cara. Curiosidade sobre Sailor Moon. Em 97, a Disney tentou comprar os direitos da série, mas a criadora não aceitou. Parabéns, porque, né? Ia fazer uma porcaria. Chegamos no top 3. Top 3. Cê é louco, hein, bichão? Em terceiro lugar está Naruto. Uma série que trouxe o gênero shonen, que é voltado para adolescentes, para o público mais amplo e que apresentou personagens icônicos e uma história emocionante. O anime começou a ser transmitido no Japão em 3 de outubro de 2002 e foi finalizado em 8 de fevereiro de 2007, tendo um total de 220 episódios. A série conta a história de Naruto, um jovem ninja que sonha em ser um Hokage. Ao longo da trama, Naruto e seus amigos enfrentam diversos desafios, como batalhas contra inimigos poderosos e missões perigosas. A importância de Naruto para a cultura pop é significativa, tendo sido um dos animes mais populares da década de 2000. Além da série de TV, o anime também gerou filmes, jogos e mangás, tornando-se um verdadeiro fenômeno cultural. O sucesso da série se deve principalmente ao seu personagem principal, Naruto, que é carismático e cativante, além de contar uma história emocionante e cheia de reviravoltas. Naruto tem uma importância tão grande na cultura pop, que é o tema desse vídeo, porque, por exemplo, tinha outro anime antigamente, Dragon Ball, que chamou as crianças dos anos 80 até dos anos 90, talvez Cavaleiro do Zodíaco mais para os anos 90, que chamou as crianças para assistirem os animes. As crianças fora do Japão, né? Sim. Aqui no Brasil, por exemplo. E quando chegou nos anos 2000, já tinha mudado esse público. Não era a mesma criança, não tinha os mesmos gostos. E de repente só o fato de ter um inimigo e uma luta foi ficando meio... Ok. Não era mais o suficiente para grande parte do público. E Naruto vem trazendo muito mais coisa. Muita representatividade, uma grande gama de personagens que ele se aprofunda. Demais. E isso traz muitos jovens. Né? Você vai num shopping hoje, 2023, você vê crianças de 8, 9, 10 anos com camiseta do Naruto, do Sasuke. Sim, muitos produtos do Naruto, muitos mesmo. Sem contar que também foi para plataforma de videogames, existem muitos jogos do Naruto. E grande parte, que igual o Edu falou, das crianças dos anos 2000 ali, queriam ter os jogos, queriam assistir o anime, que também era transmitido no Brasil na TV aberta, né? E depois a pessoa vai atrás para poder ver mesmo legendado, mesmo japonês, porque gostou tanto que queria ver toda a história. Tanto é que grande parte do anime nem foi traduzido, porque as pessoas já tinham visto antes. E Naruto, o anime do Naruto ele teve um grande problema, que é o sucesso dele. Porque o mangá fez tanto sucesso que eles já emplacaram o anime logo depois. O mangá não tinha terminado. Então eles precisam colocar muitos fillers no meio do anime para esperar o mangá evoluir. Para poder acompanhar o mangá, senão acontece o que aconteceu com Fullmetal Alchemist. Que o anime alcançou o mangá, Passou o mangá. aí os caras, a gente vai inventar a gente mesmo. E inventaram até o final de Fullmetal Alchemist e depois fizeram o Brotherhood. Que aí sim é baseado no mangá, né, do jeito que a escritora idealizou o final do personagem. Uma curiosidade sobre Naruto é que era para ser um mangá de culinária, porque Naruto é o nome de um ingrediente de comida. Eu não consigo entender como é que o cara tá na casa dele assim, cara, vou escrever um anime de culinária ó, chamado Naruto, que é um ingrediente de culinária. Ou ninjas! E o segundo lugar ficou para Rufem os tambores. One Piece, uma série de anime de aventura que apresentou um vasto mundo de piratas e personagens divertidos e memoráveis. O anime foi criado em 1999 e é uma adaptação do mangá. O anime segue a história de Luffy, um jovem que adquire poderes de borracha depois de comer uma fruta do diabo e decide se tornar o rei dos piratas. A importância de One Piece reside na sua popularidade em todo o mundo e na sua longevidade. O anime já passou de 1000 episódios e continua em produção. Além disso, o mangá é um dos mais vendidos da história, tendo ultrapassado a marca de 500 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. One Piece também é conhecido por sua história envolvente, personagens carismáticos e cenas de ação emocionantes, e é um dos principais expoentes do gênero shonen de anime e mangá. Muita gente passou o que eu passei. Eu nunca tinha assistido, não tinha lido,
Sabia que tinha 900 e trarará episódio. Então, poxa, Pirata que estica. eu não vou assistir isso aí, cara. Pirata com fimose, eu não vou assistir. Aí eu falei, não, vai. Vou ver um episódio. Vou dar uma chance aqui. Aí assisti 1, 2, 47. tô no 300 e pouco. E é muito bom, é muito legal. E levando até a ideia do Naruto, ele não é um anime só de luta. Não, é. Tem luta. Mas, muita luta. mas existem as camadas, você vê que os personagens têm motivações diferentes, até mesmo alguns vilões. Você vê, esse cara é um vilão, aí ele tem uma motivação e você fica, esse cara não é tão vilão. Claro que tem os vilões que são apenas vilões, né? Personagens que são apenas vilões. Só que, e uma coisa que é um diferencial muito grande do One Piece, com relação ao caso do Naruto, né, que a gente ficou aqui em terceiro lugar, é que o One Piece, a ideia da concepção foi um mangá mais voltado para a comédia. Então acaba sendo um produto que agrada muitas pessoas. Você já vai com a ideia de que isso aqui vai ser engraçado. Aquelas caras e expressões exageradas que tem o One Piece, não é sem querer. Não, É pensado pra ser daquela forma. sim. Naruto também tem muita comédia, né? Existem as expressões igual você está falando, né? Igual muitos animes e mangás tem também. Só que o One Piece tem esse foco. E aí, de repente, você está assistindo e ele fica sério. E aí alguém morre. Um anime que estava dando risada. Alguém morreu no anime. Aí você fica assim. Cara, o anime consegue fazer você sentir falta de um barco. Foi. Conheço pessoas que choraram nesse episódio, inclusive. Eu quase, viu? Então, Faltou pouco. Tadinho do Goimer. Todo mundo que você ama tá morrendo. Na real, a mensagem que o anime passa é sobre amizade. claro, Sobre amizade e, acima de tudo, sobre respeito. sim. E quando você acha que tá fechada a família e que nada de ruim vai acontecer, o Ace morre. Avisa que é spoiler. É spoiler. Muitas pessoas podem achar que o anime é muito grande, igual o Eduardo achava. Aí você começa a ver e de repente ele não é tão grande quanto você estava pensando. Claro que existem alguns fillers e existe uma certa enrolação para não alcançar o mangá, igual a gente comentou aqui. Mas vocês Até a podem, enrolação faz sentido. mas vocês podem não acreditar. Faz sentido ter essa quantidade de episódios. E o criador do One Piece disse que vai demorar mais uns 7 anos para acabar. Curiosidades sobre One Piece. O mangá está no livro dos recordes. O Guinness Book reconheceu o criador pelo maior número de cópias publicadas para uma série em quadrinhos por um único autor. Em 2014 isso aconteceu. Mas o primeiro lugar é do Dragon Ball. GT. Uma série que popularizou o gênero de luta e influenciou muitos outros animes e jogos. O anime foi criado por Akira Toriyama e estreou no Japão em 26 de fevereiro de 1986. Foi baseado no mangá de mesmo nome, também criado por Akira Toriyama, que foi publicado em 84 até 95. Dragon Ball é considerado um dos animes mais influentes e importantes da história, sendo um marco não só para a cultura pop japonesa, mas também mundial. A série apresentou ao público personagens icônicos como Goku, Vegeta, Bulma, Piccolo, entre outros, e popularizou o gênero shonen, que é direcionado ao público jovem masculino. Além disso, Dragon Ball ajudou a popularizar o gênero de lutas e artes marciais nos animes, e influenciou diversas outras obras no decorrer dos anos. Cara, não tinha como ser diferente. Dragon Ball é, na nossa opinião, obviamente, hein, pessoal? Se vocês acham outra coisa, Fiquem à vontade. deixa nos comentários aqui que depois a gente apaga. Não, brincadeira. Não tinha como ser diferente. Dragon Ball veio numa época, igual a Eleven falou, 84, 86, e foi se popularizando ao redor do mundo. Tanto é que o Wendel Bezerra fala no canal dele, outros dubladores falam também, que na época quando o Dragon Ball foi dublado para português aqui no Brasil, eles não tinham um tradutor para traduzir do japonês para o português, então eles pegavam a versão em espanhol, que já estava sendo traduzida no México, e traduziam de lá para o português. O que eu quero dizer é que, antes de transmitir no Brasil, já estava sendo transmitido em outros países, certo? Não só no Japão, o que já mostra que já vinha de um sucesso relativamente considerado, né? E
Quando você pensa que Dragon Ball não podia contribuir mais para a cultura, que ele já tinha contribuído o máximo que dava com todas as mídias que ele criou, eles fizeram o Dragon Ball Super. Que hoje, se passa numa barbearia, vai ter 4 caras assim. Mas é verdade, cara. Hoje você pega... Todo mundo gosta de Dragon Ball. Curiosidade sobre Dragon Ball é que o Akira Toriyama tinha o plano de deixar o Vegeta morto na primeira vez que ele morreu. Só que o personagem ficou tão popular que ele mudou de ideia e criou um outro destino. E o Vegeta, ao contrário do que muita gente acredita, já se provou ser mais forte que o Goku. É verdade. Houve um momento da história onde o Vegeta era mais forte que o Goku. Inclusive tem um vídeo aqui nesse canal falando sobre isso. Exato. Olha que curioso! Não é, rapaz? E no começo do vídeo, eu falei que era um top 10 que tinha 11. E deu muita confusão, porque a gente deixou muito anime bom de fora dessa lista. E qual foi um dos animes que a gente deixou de fora dessa lista, velho? A menção honrosa vai para Cowboy Bebop, que é uma série de anime de ficção científica com uma trilha sonora incrível e personagens carismáticos. É um anime japonês que estreou em 1998 e foi transmitido no Ocidente pela primeira vez em 2001. A história se passa no ano de 2071 e segue um grupo de caçadores de recompensas espaciais composto por Spike, Jet, Faye, Edward e Aang. Eles viajam pela galáxia em busca de criminosos procurados. Cowboy Bebop se destaca por sua animação detalhada, personagens bem desenvolvidos e uma trilha sonora icônica, composta por Yoko Kanno. Além disso, a série aborda temas como solidão, arrependimento e redenção, adicionando camadas de profundidade emocional à narrativa. Cowboy Bebop, ele é muito importante, muito inteligente, porque existem 2 tipos de gênero, vamos falar assim. Existe o gênero futurista, onde a galera vai para o espaço, e viaja, galáxia e tudo mais. Naves espaciais e tem vilões espaciais. E existe um modo faroeste, onde existe um criminoso e o xerife da cidade dá uma recompensa para quem pega esse criminoso. E aí o Cowboy Bebop falou, e se eu fizer as 2 coisas? E o fato deles viajarem na galáxia demora muito tempo as viagens. Então os personagens principais interagem muito só entre eles. E tem briga. Aí tem um determinado momento do anime que 2 conseguem se falar, estando na mesma nave. Então ele aborda muito disso da relação entre as pessoas. E por conseguir fazer essa união de 2 gêneros e falar muito sobre entre eles, é muito legal. E tem um fato que a Evan comentou, que é sobre a trilha sonora, que não é 100% japonesa. A ideia do Cowboy Bebop foi trazer pessoas de vários lugares do mundo. E por isso eles usam a trilha sonora para representar isso. Durante várias cenas a gente consegue ver um trio de velhos reclamões, que são o Antônio, o Carlos e o Jobim. Isso porque o anime recebe influências de músicas do jazz, do blues, enfim. E eles aparecem como uma homenagem ao Tom Jobim. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui nesse canal, né, Eduardo? Exato, toda semana tem vídeo. Você pode assistir nossos shorts, nossos vídeos, as nossas listas. E ainda seguir a gente no Instagram, né, galera? Sim, siga-nos no Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo. A gente posta muitos memes, notícias, curiosidades. E também tem um grupo no WhatsApp, não é isso? Também o link está na descrição do vídeo. Então não perca mais o seu tempo, ative o sininho e até o próximo vídeo, galera. Falou!